Bem-vindos ao Viver Sustentável. O economista britânico Nicholas Stern, autor de um influente relatório sobre os riscos para a economia das mudanças climáticas, fez recentemente uma análise preocupante sobre os eventos extremos que vêm abalando o mundo. Quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor! Olá, Iria. As mudanças climáticas são um fato concreto e atual. Ignorá-las é uma imprudência. Os líderes mundiais não podem deixá-las de lado. Isso seria alimentar o risco de estarmos no limiar de uma tragédia. Na coluna que mantém no jornal inglês The Guardian, o economista Nicholas Stern tem alertado para o risco de guerras, conflitos em regiões afetadas por fenômenos meteorológicos extremos que têm gerado a necessidade ou de evacuações temporárias ou até de migrações permanentes de centenas de milhares de pessoas. Neste texto, Stern destaca que o painel intergovernamental de mudanças climáticas tem ressaltado que de 1950 para cá, as condições climáticas no mundo inteiro têm se deteriorado e que essas mudanças nas condições climáticas são decorrentes das ações humanas. Se não cortarmos rapidamente as emissões de gases do efeito estufa, enfrentaremos condições devastadoras nas condições climáticas, com o risco de termos um aumento de até 4 graus centígrados na temperatura média da superfície da Terra. Segundo Nicholas Stern, se isso ocorre, se há realmente este aumento da temperatura média na superfície da Terra, a mais devastadora das consequências é a transformação de áreas semiáridas em áridas, impossibilitando a vida e a permanência de pessoas nessas regiões, o que ocasionaria migrações em massa, o que geraria guerras e conflitos, perturbando a paz e a prosperidade mundial. Segundo Nicholas Stern, se investíssemos hoje 1% do PIB mundial para enfrentar os problemas das mudanças climáticas, evitaríamos, dentro de 30 ou 40 anos, uma perda de 20% no PIB mundial. Nicholas Stern enfatiza que deixar tudo como está significa assumir um risco enorme e que o enfrentamento da questão só será possível com uma efetiva, drástica, rápida redução de gases do efeito estufa, o que só será possível com uma verdadeira revolução energética, uma nova revolução industrial, substituindo a atual civilização carbonária por uma civilização de baixo carbono. O alerta é que o que temos experimentado até agora certamente é pequeno em relação ao que poderá acontecer no futuro. Devemos lembrar que da última vez que a temperatura global foi a 5 graus centígrados diferente em relação à média de hoje, a Terra foi tomada por uma era do gelo. Vamos conhecer agora a opinião de alguns cientistas sobre o assunto. Mudanças climáticas, com o sentido moderno que essa frase tem, se referem àquelas modificações no clima do planeta que podem ser atribuídas diretamente a ações humanas. Os testemunhos de neve e gelo mostram nitidamente, claramente e cientificamente incontestável que desde a Revolução Industrial aos dias de hoje, os níveis de CO2 só aumentaram e acompanhando a escala da industrialização e a escala de consumo de combustíveis fósseis. Os estudos que nós temos indicam que ela já subiu, depende da região do Brasil, entre 0,4 e 0,7 graus no século XX.
A maioria das projeções mostram com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Cerca de 15% do território brasileiro, em 11 estados, já está vulnerável. Hoje essas regiões já são marginalmente caatinga, a precipitação na faixa de 400 a 600 milímetros anuais. Com uma diminuição da precipitação, essas regiões podem tranquilamente se tornarem semidesertos, com vegetação muito diferente da vegetação de caatinga. 90% do gelo da Terra está na Antártica, 7% na Groenlândia, os outros 3% nós vamos colocar nos Andes, nos Alpes suíços, no Himalaia, na Cordilheira do Himalaia e nas montanhas rochosas. Os satélites mostram, desde os anos 70 a 2000, que a área de gelo diminuiu bastante. Na Antártica e na Groenlândia também, que as áreas têm diminuído, que as calotas polares quebram mais rapidamente e tem muitos icebergs soltos por aí. Ou seja, tudo isso já é um indicador, um sinal de que existe o processo de aquecimento global. E essa massa de gelo que vem derretendo ao longo dos últimos anos tem contribuído para um aumento do nível médio do mar de 30 até 60, 80 centímetros entre os próximos 50, 70, 80 anos. Isso já é consenso internacional. Todos os calçadões que foram construídos na beira-mar ou todos os cordões de dunas de areia que foram retirados para a ocupação antrópica, casa, atividades de cultura, lazer, na beira da praia, na região costeira propriamente dita, elas serão ou destruídas pelas ondas ou pelo aumento do nível médio do mar em meio metro. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora. Isso é alarmante, porque nós temos de fato um potencial muito grande em mudar a superfície do planeta. Já mudamos, estamos mudando e iremos mudar a superfície do planeta. Se nós continuarmos a aumentar as emissões, pode sim chegar o momento que as ameaças a nós, aos humanos, aos ecossistemas naturais, se tornem insuportáveis. O fracasso da Conferência do Clima de Copenhague tem colaborado para aumentar o ceticismo em relação às mudanças climáticas? Possivelmente não no que se refere ao ceticismo em relação ao fenômeno do aquecimento global, mas tem razão ao afirmar que aumenta o ceticismo quanto à nossa capacidade de encontrar uma solução universal que seja aceita por todos os países para enfrentar o problema do aquecimento global. O fato é que, para conseguirmos essa adesão de todos os países, para encontrar soluções que sejam compulsórias, que não sejam voluntárias, mas que sejam utilizadas por todos para enfrentar um problema que é de todos, que é global, nós precisamos de conscientização da população nos países mais avançados e nos países em desenvolvimento, para mostrar que nós só encontraremos possibilidades de construir uma nova sociedade, uma sociedade de baixo carbono, uma sociedade sem energia suja, uma sociedade sustentável, se todos derem a sua participação, se todos contribuírem para construir esse novo mundo. A comunidade internacional começou a trabalhar para alcançar até 2015 um importante acordo para conter um máximo de 2 graus Celsius de aumento na temperatura global. Um desafio colossal que alguns especialistas consideram uma missão impossível. Quem nos fala sobre essas tentativas é o professor e deputado federal Mendes Tami,
que já esteve inúmeras vezes representando a Câmara dos Deputados nos congressos internacionais para se discutir a mitigação das mudanças climáticas. A atual rodada de negociações da ONU, Organização das Nações Unidas, concluída em Bonn no final do ano passado, deu início ao caminho para se chegar a um acordo final em 2015, em Paris, quando deverá ser votada uma resolução muito mais ambiciosa, muito mais rígida, instituindo obrigações para todos os países no combate às mudanças climáticas. Até lá, 3 questões básicas deverão ser respondidas. Primeiro, o que será realmente obrigatório? Segundo, quais as medidas efetivas deverão ser tomadas por cada país para reduzir de uma forma mensurável, quantificável e realista as emissões de gases do efeito estufa? E em terceiro, qual será a flexibilidade para os países em desenvolvimento, aqueles que também querem crescer, como os países já desenvolvidos e, para tanto, precisam ainda continuar emitindo mais gases do efeito estufa do que os países já industrializados. Todas estas medidas a serem votadas pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, dizem respeito a encontrar uma forma de manter no máximo o aquecimento global em 2%. 2% de acréscimo na temperatura média da superfície da Terra, porque a partir desses 2% os efeitos serão catastróficos. A meta de 2 graus foi oficialmente adotada na Cúpula de Copenhague em dezembro de 2009. O valor foi determinado por políticos a partir de pesquisas científicas sobre o impacto de várias limiares de temperatura em corais, calotas polares da Groenlândia e na produtividade agrícola. Os 2 graus são possivelmente simbólicos, mas a ideia é que, se superá-los, nós iremos correr riscos com relação à nossa capacidade de nos adaptar. Cada brasileiro é responsável pela emissão de aproximadamente 10 toneladas de gás carbônico por ano, 2 vezes mais que a média mundial. Por isso, reveja as suas ações. Atitudes como dar preferência no uso de transporte público, apagar as lâmpadas que não estão sendo utilizadas e economizar gás colaboram para a diminuição desta taxa. Assim, você pode reduzir sua emissão para pouco mais de 1 tonelada por ano, número adequado para que o aumento da temperatura global não alcance os 2 graus Celsius. Você sabia que, se as taxas mundiais de desmatamento forem reduzidas pela metade até 2050 e mantiverem o nível até 2100, será possível eliminar 50 bilhões de toneladas de carbono da atmosfera? Isso equivale a cerca de 10% dos cortes necessários para que a temperatura da Terra não aumente mais que 2 graus Celsius. Então, cobre das autoridades devidas fiscalizações, campanhas e políticas anti-emissões. No ano em que a luta contra o desperdício ganhou o topo da agenda ambiental internacional, o mercado brasileiro busca mais um degrau no ranking mundial de construções sustentáveis. Hoje, o Brasil ocupa o 4º lugar entre os países que mais concentram edificações feitas a partir de critérios ambientalmente adequados. Os Estados Unidos reúnem o maior número de empreendimentos em análise, seguidos pela China e pelos Emirados Árabes Unidos. Atualmente, mais de 720 projetos brasileiros aguardam a certificação, o selo, conferido por uma instituição não governamental chamada Green Buildings Council, Conselho de Construções Verdes, que é responsável por estimular as construções sustentáveis em todo o mundo. Quase 100 construções já detêm o selo do Green Building Internacional. A expectativa do governo e da indústria da construção civil no Brasil
é chegar a 900 projetos com esta autenticação, o que colocaria o Brasil numa posição de destaque no mundo inteiro em termos de país com construções verdes. Na realidade, espera-se que em curto espaço de tempo o Brasil se transforme no terceiro país do mundo em número de construções projetadas e construídas de uma forma sustentável. De acordo com o seu Conselho Internacional, a construção civil é um dos setores econômicos que utiliza maior quantidade de recursos naturais e energia. Além disso, no Brasil, mais de 50% dos resíduos sólidos constituem entulho da construção civil. Para alcançar esta posição privilegiada no ranking dos países com maior número de construções sustentáveis, é preciso haver um esforço concentrado de engenheiros e arquitetos para observar itens, como, por exemplo, redução do uso de água e de energia, aumento da luminosidade natural e prioridade para a utilização de lâmpadas de baixo consumo de energia, entre outros fatores que contribuem para uma construção sustentável. O custo de uma construção sustentável já foi 30% acima do custo de uma construção convencional. Hoje está em torno de 10% a 15%, mas no ritmo em que estão sendo produzidos e oferecidos novos materiais, é possível que em curto espaço de tempo este custo esteja apenas 1% a 5% acima de uma construção convencional, o que será rápida e facilmente compensado pela economia, notadamente em água e energia elétrica, nos meses subsequentes por esta construção sustentável. O mercado da construção sustentável no Brasil não tem passado pelos altos e baixos que caracterizam o desempenho errático da nossa economia. Ao contrário, relatório da Ernst & Young mostra que só no ano de 2013 foram investidos em prédios verdes no Brasil 13 bilhões de reais. De acordo com o Conselho da Construção Sustentável do Brasil, dos 100 prédios que têm o selo verde no Brasil, 80 estão no estado de São Paulo. Além disso, aqui em São Paulo, mais de 420 pedidos já foram protocolados, aguardando a sua certificação como construção verde, como construção sustentável. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar no ranking dos estados com mais construções sustentáveis. São 12 edificações certificadas e 137 pedidos seguidos por Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Vamos ver agora uma matéria sobre edificações verdes. Construir uma casa com baixos impactos ambientais. Isso já é possível. Profissionais capacitados, tecnologia e materiais de construção podem ser encontrados em empresas especializadas no assunto. Segundo a arquiteta Alicia Rubin, a sustentabilidade já começa no projeto. No projeto a gente já tenta inserir algumas coisas sustentáveis, né? Então, às vezes a gente consegue fazer que o telhado recolha a água da chuva, a iluminação, a ventilação, se possíveis mais naturais, né? Aproveitando a insolação do lugar. São vários fatores a se pensar ao construir uma casa com baixos impactos ambientais, desde o transporte dos materiais, que devem ser comprados numa loja perto da obra, até os produtos certificados. Hoje já são encontrados tijolos de solo cimento, pisos ecológicos, telhas recicladas, madeira de reflorestamento, estações de tratamento de esgoto, placas fotovoltaicas, lâmpadas LED, entre outros materiais. Até as tintas podem ser ecológicas. Aquelas comuns que encontramos em qualquer loja de construção possuem solventes e emitem COV,
nocivo à camada de ozônio. Elas são produzidas a partir de petróleo, uma matéria-prima não renovável. Portanto, as tintas ecológicas também são muito importantes na sua construção. Ela é a base d'água, é uma tinta mineral, ecológica, ela tem várias vantagens, porque ela deixa a parede respirar, ela é mais acústica, luminosidade, que ela não reflete, calor também, ela dá uma sensação térmica melhor. E com isso, ela não descasca, porque ela não tem uma película, ela não forma película, por não conter petróleo. Na hora de decorar, você também consegue utilizar móveis de madeira ecológica, revestimentos em bambu, acessórios e utilitários que possuem baixo impacto ambiental. A arquiteta Ivone Rocha ressalta a importância das construções verdes. Porque é impossível não causar impacto quando está construindo, mas hoje em dia ele é muito grande, então a gente tem que pensar em minimizar isso de alguma forma. Meu nome é Gessel, sou auxiliar de escritório e gostaria de saber se o estímulo à valorização da sustentabilidade na construção civil iria criar novos empregos. Irá não, já está criando, e empregos verdes. E em alguns setores, até faltando mão de obra especializada, como é o caso de técnicos encanadores especialistas em instalação de painéis de aquecimento solar. Muitos outros empregos verdes relacionados a construções sustentáveis podem surgir desde que haja um estímulo do governo sinalizando com clareza de que vai apoiar mesmo, de fato, estas inovações. Essas inovações que exigem um treinamento, uma relocação de mão de obra, um retreinamento, e as pessoas só vão se dispor a treinar para fazer algo novo se tiverem certeza de que este mercado de trabalho novo não é um modismo, é algo que veio para ficar. Meu nome é Priscila, eu estudo análise de sistemas e eu queria saber qual a viabilidade econômica de um empreendimento sustentável. Plenamente sustentável. O custo extra de se construir um prédio verde, um prédio dentro dos padrões de sustentabilidade, não excede 10% em relação a uma construção convencional. Na maioria dos casos, não passa de 5%. Esse valor é mais do que compensado, em primeiro lugar, pela imagem, pelo marketing ambiental que se consegue com essa construção verde. Em segundo lugar, com a economia de energia e de água que estes prédios sustentáveis oferecem aos seus ocupantes. O Viver Sustentável pergunta: eólica e solar representam quais tipos de energia? A. Não renováveis. B. Transformáveis. Ou C. Renováveis. A resposta você descobre no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou: eólica e solar representam quais tipos de energia? A resposta certa é a letra C, energias renováveis. O programa Viver Sustentável vai falar agora sobre novidades tecnológicas. Uma arranha-céu será construída em Jakarta, na Indonésia, para abrigar a sede de Pertamina, uma empresa estatal de energia com quase 100 andares e 500 metros de altura. E a companhia teve a ideia de criar uma torre capaz de gerar sua própria energia. De acordo com o escritório de arquitetura responsável pelo projeto, no teto do edifício haverá uma espécie de funil que vai captar o vento e levá-lo para uma série de turbinas eólicas verticais, capazes de gerar energia. A empresa também estuda a possibilidade de usar energia geotérmica, tipicamente aproveitada pela Indonésia, por conta da sua cadeia vulcânica. A Supertorre de Pertamina é o centro de um complexo empresarial sustentável que vai abrigar mais de 20 mil trabalhadores, quando estiver concluída em 2020. Ao mesmo tempo em que se preocupa em gerar energia, o arranha-céu foi concebido também para economizá-la.
Assim, a fachada curva da super torre terá um mecanismo que vai mitigar o calor do sol, projetando sombras no ambiente de trabalho e diminuindo, por exemplo, o uso do ar-condicionado. Com dados fornecidos pelo Sempre, Compromisso Empresarial pela Reciclagem, vamos conhecer agora o preço da tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço do material reciclável para Itabira, Minas Gerais. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 350. Alumínio, R$ 3.080. Plástico rígido, R$ 1.428. E PET, R$ 1.780. Estamos chegando ao final de mais um programa Viver Sustentável. E agradecemos a participação do professor Mendes Tami e a sua audiência. Não se esqueça, você também pode enviar suas sugestões para contato@viversustentável.net ou assistir aos nossos arquivos de programas através do nosso site viversustentável.net. Uma boa semana sustentável!